O puro sangue lusitano. Considerado o cavalo de sela mais antigo do mundo ocidental, o puro sangue lusitano se originou dos cavalos autoctones da Península Ibérica, do período Paleolítico. Domesticados a partir do segundo milênio a.C., esses cavalos passaram a ser cruzados com cavalos berberes, que chegaram à região do norte da África quando ainda existia terra no Estreito de Gibraltar, ligando os dois continentes. Depois desse intercâmbio pré-histórico, se registrou um significativo aumento da saída de equinos da Península Ibérica, especialmente durante o Império Romano, período em que milhares desses animais circulavam da África para a Europa e da Europa para a África e por todo o interior europeu. No entanto, o puro sangue lusitano começou a conquistar em definitivo seu espaço, aproximadamente a partir do quarto século depois de Cristo, com o advento da cavalaria pesada, introduzida no final do Império Romano. A Batalha de Poitiers, em 732, quando Carlos Martel interrompeu o avanço do Islã na França, promoveu o início da decadência da cavalaria ligeira no velho continente e deu lugar aos cavalos pesados, de tração. Desta fase até o século XVIII, o cavalo guerreiro da Lusitânia começou a sofrer uma nova transformação que contribuiria, em definitivo, para a formação do lusitano mais robusto que conhecemos nos dias de hoje. No século XVI, os espanhóis dominaram Portugal, proibindo a exportação de equinos, a prática do toureio e ainda transferindo para a Espanha todos os animais de guerra que puderam confiscar de Portugal. Deixaram, no entanto, os cavalos de toureio inadequados para a cavalaria pesada. O fato acabou salvando o cavalo lusitano. Com a Guerra da Restauração, houve um novo massacre da tropa, e quando o conflito terminou, a corte portuguesa começou a reconstruir a criação local, mas por ironia do destino, tendo que utilizar os animais da Espanha, únicos cavalos ibéricos sobreviventes. Houve apenas uma exceção em Portugal, os cavalos selecionados pela família Veiga. Foi nesse período que Portugal adotou a palavra coudelaria para designar as propriedades que se dedicam à seleção de cavalos. A criação se intensificou a partir de 1756, quando Dom João V submeteu todas as coudelarias à autoridade real. Vieram as guerras napoleônicas e, a partir do século XIX, a seleção dos cavalos como arma de guerra virou prioridade em Portugal e na Espanha, onde os militares estavam no comando da criação. A partir da segunda metade do século XIX, a artilharia se aperfeiçoou, surgindo as armas de fogo e os veículos motorizados, provando o fim da cavalaria para fins bélicos. Este momento histórico da trajetória do cavalo possibilitou que a criação do puro sangue lusitano voltasse a passar por mais um processo rigoroso de melhoramento genético, desta vez com a intenção de produzir um cavalo para os tempos de paz. O puro sangue lusitano voltou a utilizar os antigos processos de seleção, recuperando a pureza racial do cavalo ibérico. Diferentes coudelarias investiram no aprimoramento de suas tropas, num processo que levou gerações, surgindo a partir daí as linhagens básicas do moderno lusitano. Esse cavalo é o cavalo que dá origem à lenda grega do centauro, quando por aqui homens e cavalos se confundiram em um só. É aqui que na antiguidade clássica se acreditava que éguas prenhas só do vento parem, os filhos do vento, os cavalos mais velozes da antiguidade. Em 1821, Dom João presenteou Gabriel Francisco Junqueira, o barão de Alfenas, com um garanhão sublime, que passou a ser usado juntamente com outros reprodutores lusitanos no cruzamento com éguas crioulas,
originando-se desses cruzamentos a base das raças que temos hoje nacionais, o manga larga machador e a campulina, selecionadas no sul de Minas Gerais, mais precisamente na região de Campanha. Conheça agora o padrão racial do puro-sangue lusitano e as características morfológicas ideais que fazem desse cavalo um sinônimo de beleza, nobreza e funcionalidade. Eumétrico, pesa cerca de 500 quilos, mediolíneo, subconvexilíneo, de formas arredondadas e de silhueta sempre indescritível num quadrado. Altura média na cernelha aos 6 anos, onde as fêmeas possuem 1,55 metros e os machos 1,60. A pelagem mais apreciada é a tordilha e a castanha, em todos os seus mates. O temperamento é nobre, generoso e ardente, mas sempre dócil e sofredor. De andamento ágil e elevado, projeta-se para frente, suave e de grande comodidade para o cavaleiro. Por aptidão, são cavalos naturalmente concentrados, com grande predisposição para exercícios de alta escola, numa coragem e entusiasmo nos exercícios de guineta, combate, caça, toureio e manejo de gado. Tem uma cabeça bem proporcionada, de comprimento médio, delgada e seca de ramo mandibular pouco desenvolvido e faces relativamente compridas. De perfil levemente subconvexo, fronte levemente abaulada, sobressaindo entre as arcadas supraciliares. Olhos sob o elíptico, grande e vivos, expressivos e confiantes. As orelhas são de comprimento médio, finas, delgadas e expressivas. O pescoço tem um comprimento médio, rodado, de crineira delgada, de ligação estreita à cabeça, largo na base e bem inserido nas espáduas, saindo da cernelha sem depressão acentuada.
A cernelha é bem destacada e extensa, numa transição suave entre o dorso e o pescoço, sempre mais levemente elevada que a garupa. Nos machos inteiros, fica afogado em gordura, mas destaca-se sempre bem das espáduas. O peitoral de amplidão. Horizontal, servindo de traço de união suave entre a cernelha e o rim. É um animal de rim curto, largo e levemente convexo, bem ligado ao dorso e à garupa, com a qual forma uma linha contínua e perfeitamente harmônica. Tem garupa forte e arredondada, bem proporcionada, ligeiramente oblíqua, com comprimento e largura de dimensões idênticas, de perfil convexo, harmônico e a ponta das ancas pouco evidentes, conferindo à garupa uma seção transversal elíptica. A cauda deve sair do segmento da curvatura da garupa, de crinas sedosas, longas e abundantes. Nos membros, tem o braço bem musculado, harmoniosamente inclinado, o antebraço bem aprumado e musculado, joelhos secos e largos, as canelas sobre o comprido, secas e com os tendões bem destacados. Os boletos são secos e relativamente volumosos e quase sem machinhos. As quartelas são relativamente compridas e oblíquas. Cascos de boa constituição, bem conformados e proporcionados, de talão não muito abertos e coroa pouco evidente. Tem nádega curta e convexa, coxa musculosa sobre o curto, dirigida de modo que rotula e fique na vertical a ponta da anca. Perna sobre o comprido, colocando a ponta do curvilhão na vertical da ponta da nádega. Tem curvilhão largo, forte e seco. Os membros posteriores apresentam ângulos relativamente fechados.